Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje, 12º domingo do tempo comum, e a igreja começa a partir de hoje uma série de catequeses, nos mostrando o poderio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão ver nos próximos domingos, Jesus que se apresenta verdadeiramente como Deus encarnado. Ele está em nosso meio. Só que a primeira série dessas catequeses, nós nos deparamos com um texto muito forte, que é o momento em que nosso Senhor, Ele, com o poder da sua voz, Ele acalma o mar bravio. Com o poder de sua palavra, o vento siroco ali cessa. Causa um espanto essa atitude de Jesus para os apóstolos, porque eles sabiam que Jesus era um homem que agia de um modo luminoso, extraordinário. Mas o espanto se apoderara do coração deles, porque eles começaram a se questionar: mas quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem? A resposta é muito simples. Aquele homem que ali tranquilizou o mar e o vento siroco é o mesmo que com o Pai e o Espírito Santo criou o mar e o vento siroco. É o mesmo quem criou tudo, com o Pai e o Espírito Santo. E logicamente que a criatura não pode ser mais que o Criador. E é claro que Ele tem poder também sobre o vento e sobre o mar. Só que vejam bem, quando nós nos deparamos com o livro do Gênesis, nós vemos que Deus tudo cria, e cria também o mar, e cria também os luzeiros, e cria também o vento. Tudo cria, porque é criador. Tudo o que existe no mundo foi criado por Deus. É interessante porque Deus cria tudo de um modo ordenado. Em Deus não existe desordem. Deus cria tudo de um modo pleno, de um modo ordenado. A própria palavra mundo quer dizer ordem, quer dizer organização, quer dizer limpeza. Que a revelia, o seu antônimo, imundo, quer dizer algo desordenado, bagunçado, sujo. Vejam, mundo, imundo. No mundo existia ordem. Fora do mundo, a desordem. E é essa desordem que entra no mundo para transformar o mundo em algo bagunçado, desordenado. Daí a gente vê a desordem que se apoderara do mundo quando Deus tudo criou. Vocês lembram muito bem, o autor sagrado diz que Deus viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom. E quando cria o homem, Deus viu que era
muito bom. Ou seja, tudo foi criado numa ordem. E a desordem é culpa do mal. A desordem é culpa do imundo, daquele que tudo bagunça, daquele que tudo destrói. Não era para o homem passar pela desordem. Mas, padre, o que é a desordem? A desordem é a falta de ordem, de ordenamento divino. E vejam que essa falta de ordem desordena o homem. E agora o homem vai adoecer. E agora o homem vai morrer. A doença, a morte não estavam no plano de Deus. Deus não fez a doença. Deus não fez a morte. A morte e a doença entram no mundo quando o homem decide caminhar sem Deus. Quando o homem decide caminhar por conta própria. Quando o homem decide desobedecer a Deus. Quando o homem diz, a vida é minha, eu faço com ela o que eu quero. A desordem entra no mundo, a bagunça entra no mundo. E agora, como fruto da própria escolha, o homem vai sofrer as consequências da desordem, da imundície, que é o pecado. Vejam que é interessante isso aqui. A desordem entra no mundo pelo pecado, e é o pecado que vai desordenar tudo e vai bagunçar o homem. Quando nós nos deparamos com a primeira leitura de hoje, uma leitura do livro de Jó, um dos livros do bloco dos livros sapienciais, ou seja, do bloco da sabedoria da palavra de Deus. O texto santo de Jó assim diz: o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto no seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. É Deus quem impõe limite à criatura. É Deus quem impõe limite a tudo que criou, porque Ele tem autoridade. E a autoridade do homem é uma desordem, porque o homem não consegue conduzir a sua própria vida. Porque o homem não consegue conduzir a sua própria história. O nosso irmão, que nós hoje celebramos a missa de sétimo dia, não podia nunca imaginar, na quarta-feira santa, ao receber a unção dos enfermos aqui na igreja, que no mês de junho não estaria mais aqui. Vejam. Por quê? Porque a vida do homem está nas mãos de Deus. É Deus quem tem o segredo da vida do homem. Não adianta o homem vir com arrogância, querendo extirpar Deus do coração, querendo tirar Deus das suas decisões, da sua vida. Porque o homem não é nem senhor da sua própria vida. O Senhor da nossa vida é Deus, que nos criou, que nos conduz, que nos mantém de pé.
E quando chega a um determinado momento, nosso Senhor diz: venha, se apresente diante de mim. E não é no tempo quando nós queremos, mas no tempo de Deus. Então vejam que esse Jesus que aqui, ele tem poder para tranquilizar o mar e tranquilizar o vento siroco, o mar bravio, não tem poder sobre Jesus. É esse mesmo Jesus que tem poder sobre as nossas vidas. Só que vejam bem, quando nós vemos esse questionamento dos apóstolos aqui, muitas vezes nós nos vemos na mesma situação. Quando estamos passando por um grande problema, quando estamos passando por uma grande dificuldade, quando o nosso dia vira noite e quando a nossa noite é muito longa, nas preocupações extraordinárias, ou na preocupação cotidiana, costumais, de alguém que passa por uma grande dificuldade. É nesse interim que nós somos tentados a dizer como os apóstolos: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Porque parece muitas vezes que Deus não vê o nosso sofrimento, porque parece que Deus é cruel, porque parece que Deus, nosso Senhor, não dá muita importância para o homem, porque permite que o homem sofra. Permitir não quer dizer provir. Ele permite. O sofrimento não vem de Deus. Só que é aqui que nós temos que entender que Deus se importa com o homem. Mas Deus, como eu sempre digo, e é uma coisa que eu falo sempre nas minhas orações pessoais, Deus é muito educado. Ele só vai entrar na nossa vida se a gente permitir. Ele não age se a gente não convida, se a gente não dá liberdade a Ele. Porque Deus não é violento. Deus é muito discreto. E mesmo sabendo o que nós precisamos, e mesmo sabendo que estamos sofrendo, Deus espera a volta do nosso coração para Ele. Deus espera o nosso coração se abrir, se escancarar para Ele. E aí Ele vai fazer maravilhas. Vejam que aqui nosso Senhor escuta imediatamente o pedido dos discípulos e diz: silêncio, cala-te, com o vento e o mar. O vento soprou, cessou, houve uma grande calmaria, e Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Minha gente, o medo provém da falta de fé. O medo provém da falta de fé. Quando eu me deparo com esse texto aqui do Evangelho, porque sois tão medrosos, me toca muito uma particularidade muito grande da minha família, né? Porque minha irmã
logo adoece depois da morte do filho, com uns 15 anos, antes que eu chegasse aqui, e 1 ano e pouco depois que eu cheguei, ela se interna numa sexta-feira e com insuficiência renal, numa quarta-feira falece. E aí, as pessoas que tiveram contato nos últimos dias, disse que ela estava muito assustada, com muito medo. E aí, sempre que eu rezo, eu questiono a fé, que é algo muito importante para a nossa história, que é muito importante para a nossa vida. Não adianta a gente só procurar Deus no momento do sofrimento, no momento da dor. O mínimo que o ser humano pode procurar a Deus, o mínimo, que já é o máximo, é participar semanalmente da Eucaristia. É o mínimo. Rezar, se aproximar de Deus, é para que quando venham esses momentos dolorosos que nos abala, a gente tenha em quem se apegar, a gente tenha em quem de verdade a gente sustentar a nossa vida. Meus irmãos, viver não é fácil, e é preciso viver com sabedoria. E será que muitos vão continuar vivendo, indo à igreja, mas com pouca fé? É preciso aumentar a nossa fé. E não tem outra forma, não tem segredo para que o homem aumente a fé, senão rezando. É através da oração que o homem cresce na fé. Eu costumo fazer um trocadilho, porque tem pessoas que dizem assim: se eu tivesse fé, eu rezava mais. Mas eu digo, é rezando mais que a fé aumenta, porque a fé é uma virtude teologal que é dada por Deus. Se é Deus quem dá, eu tenho que pedir. Se eu peço, eu rezo. É impossível aumentar a fé se eu não peço a fé a Deus. A fé é uma virtude reservada de Deus. Ele dá a quem pede. É por isso que, quando nós somos batizados, que lá a igreja concede, Deus concede a fé àquele catecúmeno que ali vai ser batizado, a igreja pergunta: o que é que vocês pedem? O batismo. Por quê? Porque o batismo é quem me dá a fé. Ainda não tendes fé. Agora, é na hora da dor, é na hora do sofrimento, é na hora de algo inesperado, é na hora que a morte bate na porta de casa, porque a morte, ela vem dividir, ela divide a vida daquele que parte, mas divide a vida também daqueles que ficam. Antes da morte, depois da morte. E para aquele que falece é a mesma coisa. Antes da morte, depois da morte. A morte tem esse poder de dividir. E é nesse momento do sofrimento, é nesse momento da saudade, da ausência, das dificuldades, da solidão, em um leito de hospital, da solidão de uma doença, né? Da solidão mesmo social, da incompreensão, das calúnias, das injustiças. Nesses momentos que a fé
ela chega com força e nos faz permanecer de pé. Parem e pensem um pouquinho no momento mais doloroso da tua vida. Qual foi o momento? Nesse momento que você teve sua fé provada. Só que, vejam bem, é importante que nós tenhamos consciência do que diz o autor sagrado, São Paulo, ao escrever à comunidade dos Coríntios, na segunda carta. E Paulo assim diz: o amor de Deus nos pressiona. Nos pressiona a quê? A colocarmos Deus no lugar de Deus, a nos colocar no lugar de criaturas, a colocar o irmão no local que Cristo amou eternamente. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E mais, olha o que é que ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se aproximar de Cristo nos faz fortes, robustos, para podermos permanecer de pé nas dificuldades, nos momentos que a vida nos impõe. Esse primeiro domingo dessa série de catequeses, nós vemos nosso Senhor mandando no mar, mandando no vento. Na próxima semana, nós iremos ver Jesus a curar a hemorroíça. Nós iremos ver Jesus ressuscitando quem morreu. Nesses 3 domingos, a igreja vai nos mostrar que verdadeiramente Jesus não é simplesmente um profeta, mas é Deus encarnado. É o Deus que de fora cria o mundo e agora Ele mesmo se insere no mundo para nos salvar. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ajude, que aumente a nossa fé, que nos faça crescer todos os dias na amizade com Cristo, na amizade com Ele, para que caminhando num caminho de justiça, nós possamos de verdade alcançarmos os céus. E aí, eu termino a minha prédica de hoje, a minha preleção, dizendo assim: nem Deus pode te salvar se você não quiser. Quem nos salva somos nós mesmos, porque Deus já fez a parte dele. Somos todos nós chamados a rezar, a levar uma vida de oração, a crescermos na amizade com Cristo, apesar dos nossos pecados, que todos nós temos, apesar das nossas misérias, que todos nós temos, mas com um desejo ardente de viver esse amor que provém de Deus e que haverá de um dia nos salvar e nos levar para os céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé.